Bem, antes de fazer essa leitura, queria pedir que aos irmãos lembrassem dois motivos de oração muito importantes para nós. O primeiro, a respeito do Gustavo e da Natália, que tem lutado aí de todas as maneiras para poder lidar com a doença. Eles encontraram, pela graça de Deus, alguém que os pudesse ajudar, mas ela experimenta dores todos os dias, sem parar. Então é uma situação muito desanimadora. A gente experimenta de vez em quando nos altos e baixos e é já desanimador. Para alguém que experimenta isso incessantemente deve ser devastador. Então não esqueçam de orar pelos nossos irmãos, o Murilo, que de vez em quando também fica fragilizado na saúde, para que o Senhor o sustente. Um outro motivo importantíssimo também, que foi em certa maneira administrado de forma a poupar os irmãos devido à natureza do assunto, mas mesmo assim vou contar com as orações de todos nesse momento e também já cientificá-los a respeito dos nossos irmãos, o Felipe e a Raquel. O casamento deles passou por turbulências terríveis já há alguns meses e recentemente chegou a terminar. Houve a saída de casa dele e tudo mais. Mas, por uma graça de Deus, um Deus que chega a operar em circunstâncias quando parece que tudo já acabou, ele já está em casa novamente e, mediante algumas orientações e encorajamentos, como ela já estava visitando outra igreja, insisti com ele que, dado a necessidade, sobretudo familiar, e a igreja em que ela estava frequentando, a Igreja Batista Bíblica, cujo pastor tem uma boa orientação, então ele foi incentivado a acompanhá-la, a ficar lá, de modo que ele esteve nos ajudando tudo, e ele não pensa em deixar definitivamente uma igreja reformada, mas enquanto tem o acompanhamento do pastor da igreja que ela estava indo, e para melhor acompanhar essas orientações dele e passar esse momento de firmeza do casamento, então por um tempo ele vai estar congregando com ela lá. Então, se percebermos mais extensivamente a falta dele, o motivo é esse. Houve uma baixa terrível, mas graças a Deus o Senhor começou a recuperar e os dois estão em processo de fortalecer-se na família. Então, orem pelo casamento e a família deles, tá bom? Nós vamos ler hoje o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10. Primeira Coríntios, capítulo 1, do verso 10, vou ler, os irmãos acompanham aí até o versículo 17. Antes que eu faça a leitura, me permitam, se eu fizer uso da palavra, já explicar antes. Isso aqui é uma carta, e em carta nós não escrevemos como um livro, não é formal. Carta é bem informal, é bem pessoal. Então, quando Paulo escreveu a carta, ele não fez as subdivisões, nós já aprendemos isso aqui. As subdivisões na Bíblia são feitas pela editora, né, que publica a Bíblia. Mas é uma boa ferramenta, porque nos ajuda a entender em que momento da carta Paulo deu ênfase num determinado assunto, depois ele começou a dar ênfase em outro assunto. As cartas de Paulo não são incoerentes. Ele não sai escrevendo assuntos diversificados como se fosse a coleção de provérbios do Antigo Testamento. Lá você lê um versículo que não tem nenhuma relação com o outro, porque lá é uma coleção de provérbios. As cartas de Paulo são muito coerentes. Ele tem argumento que começa, tem meio e finaliza. Existe uma ordem na carta dele. Ele vai avançando os assuntos, construindo o pensamento dele. Então, quando nós separamos um parágrafo, alguns parágrafos, ou pedaços como esse, na teologia a gente costuma chamar de perícope. Então, perícope é uma porção ou uma parte da carta que dá ênfase num assunto específico. Esse assunto pode voltar depois, com ênfase diferente, tudo. Então, se eu usar essa palavra em algum momento, vocês sabem que perícope é essa parte. Nós vamos ler, então, apenas essa parte, porque é o primeiro assunto tratado de Paulo na carta, é a abertura dele de um assunto dos mais importantes do Novo Testamento, e é o assunto da carta toda, que é a unidade da Igreja de Cristo. Diz assim, a partir do verso 10.
Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Amém? Aqui, nesta parte da carta, tem um assunto principal. E tem outros elementos que ele acrescenta que ele vai ampliar, que é assunto do nosso próximo sermão. Então, eu vou tratar primeiro dos assuntos, para que o assunto principal fique para a nossa meditação mais à frente. O assunto principal está logo no começo da nossa leitura, que é o versículo 10 e 11. Aliás, o versículo 10. O versículo 10 diz aí: suplico a todos vocês, concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Esse é o assunto da carta de Paulo, é o assunto principal. Só esse assunto dessa divisão específica que ele está tratando aqui vai até o capítulo 4, quase o final do capítulo 4. Depois ele vai tratar de outras formas de divisão que estava acontecendo na igreja, que nós conhecemos. Orgulho por causa de dom espiritual, processos judiciais entre irmãos, pessoas de mais condições saindo muito alimentadas da igreja ou embriagadas, enquanto outros saindo de fome. O assunto principal da carta é esse. Então, vamos segurar, porque ele coloca alguns outros aspectos, então vamos tratar deles mais rapidamente. No versículo 11, ele diz: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Algumas traduções em português colocam um acento no E e fica Chloe, de modo que, não sabendo a pronúncia correta, tanto faz se você diz Chloe ou Chloe. Ao que tudo indica, uma personagem feminina, okay, uma mulher, e também, dado alguns estudos, e boa parte das pessoas que estudam, provavelmente, não é com certeza, mas provavelmente não é uma pessoa que pertence à membresia de Corinto. É uma pessoa de alguma igreja das proximidades, talvez de Éfeso, a maior parte dos estudiosos pensam ser de Éfeso, que, visitando a igreja em Corinto, viu a condição da igreja. E por que sabemos disso? Vamos ter mais detalhes adiante, mas se você der uma espiada ali na frente no capítulo 7, você vai ver lá no começo do capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, ou seja, Paulo começa a tratar no capítulo 7 para responder perguntas que enviaram para ele. É improvável que nas cartas que os membros da igreja que enviaram para Paulo, eles mesmos falassem das divisões deles. É provável que alguém que é conhecido de Paulo e que conheceu a igreja deve ter dado mais informações para ele. É coerente com a maneira como ele coloca aqui. Fui informado por pessoas, não por carta. Lá no capítulo 7 ele fala de perguntas que ele recebeu. Alguém levou essas perguntas até ele. São de natureza diferente. Então Paulo tem duas fontes de informações para tratar dos assuntos dessa carta de 1 Corinto. Uma delas é alguns da casa de Chloe. Então, ele não diz especificamente que foi a Chloe, mas diz que alguns podem ser familiares, filhos, não sei. Ou mesmo ela, por ser uma pessoa influente, deve ter dado essas informações e alguém foi notificar Paulo. Então Paulo recebe uma comitiva de Corinto, já vamos entender melhor isso, trazendo algumas perguntas. E, ou um pouco antes, ou um pouco depois, alguém deu essas informações adicionais. E Paulo trata todos os problemas numa carta só, que é essa carta de 1 Corinto.
Uma outra situação interessante é que imaginar se Chloe fosse membro da igreja de Corinto, o pessoal ia linchar ela depois de um dedo duro desse. Aí contar tudo para o pastor Paulo, visto que a igreja estava dividida e até questionando a autoridade apostólica de Paulo. Alguém poderia dizer, poxa, então Chloe deve ser daquela turminha, eu sou de Paulo. Mas com certeza, por essa pessoa ter denunciado esse tipo de facção, é provável que se ela fosse dessa facção de Paulo, o próprio Paulo não teria dado ouvido. Porque ele mesmo deixa de canto esse grupinho dizendo aqui que ele não batizou ninguém. Ninguém é discípulo dele, pode dizer que é discípulo dele, que é seguidor dele. Lembra que isso era o nome que usava para João Batista, os discípulos de João Batista, e os discípulos de Jesus e os discípulos dos fariseus? Paulo vai dizer, dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, para que ninguém dissesse que eu batizei, que vocês foram batizados em meu nome. Então, se Chloe fosse desse grupinho, é provável que Paulo não teria dado ouvido para alguém que faz facção em nome dele. Ele teria buscado informação em outra fonte. Então, a grande probabilidade é que Chloe não era membro da igreja de Corinto. Ela informou Paulo e diz qual é o problema principal que Paulo já quer começar a tratar. Fui informado pelos da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Algumas traduções variam, divisões, dissensões ou facções. Facções é uma boa tradução. Todas essas palavras são sinônimos, mas é provável que divisões e dissensões é mais coerente porque não diz apenas dos grupos formados, mas da guerra estabelecida entre eles. Do espírito de divisão que promovia o afastamento de um com o outro. Então não é apenas a facção formada, mas é o tipo de relação estabelecida entre essas facções. Então divisão e dissensão são traduções mais adequadas. Que tipo de divisão? Versículo 12, ele diz: com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Então nós temos aqui, apesar de 4 pontos que Paulo coloca, mais 2 grupos principais. Esses 2 grupos se dividem entre apoiadores judeus e apoiadores gentios. Lembre-se que Corinto é formado, na sua maior parte, por membresia gentia. Okay? Sobretudo ali daquela região da Caia, Macedônia, Atenas, pessoas que admiravam a filosofia, a retórica grega e a sabedoria humana, mas tinham também judeus convertidos. Então, provavelmente esses que dizem eu sou de Pedro, eles não faziam isso porque Pedro talvez tenha sido pastor. Provavelmente ele não foi. Mas são pessoas que por causa do vínculo de nacionalidade, é judeu. Então, e Pedro era o maior dos discípulos, o líder dos discípulos na época, então tinha esse grupinho, essa facção em favor de Pedro. Paulo, por ter sido o fundador da igreja e missionário aos gentios, ele era pregador de gentios. Apolo pode ter ganhado destaque, porque Apolo ele foi enviado por Paulo para pregar por um tempo lá, para administrar a palavra de Deus ao povo naquele lugar, na igreja de Corinto. E dado a característica principal de Apolo, que nós conhecemos em Atos, Apolo era poderoso na exposição das escrituras. Ele era um pregador de mão cheia. E essa arte de comunicar em público, a retórica, era extremamente admirado pelos gregos na época. Falar bem era tudo. Não importa se o que você falasse era verdade ou não. Se você conseguisse argumentar e fazer a pessoa achar lógica e se convencer do que você está falando, se é moral, se não é, se é imoral, se é verdade ou se não é, essa habilidade de se comunicar bem é extremamente valorizado por eles. E provavelmente um grupinho em torno de Apolo se formou em razão disso. E esses mais difíceis, e talvez o mais difícil de se compreender do porquê existe esse grupinho, os eu sou de Cristo. Que alguns vão dizer que eram os que rejeitavam a autoridade dos demais líderes. Mas não há nada no texto que indique diretamente isso. A questão é que essas pessoas também estavam, guardem isso, que esse é o ponto de vínculo principal com o assunto principal da carta. Que esses que diziam, eu sou de Cristo, assim como os demais, estavam preservando a guerra entre os grupos, ao invés de lutar pela comunhão deles, ao invés de lutar pela unidade deles. Nós somos de Cristo, vocês são do fulano, vocês são de fulano, eu sou de Cristo. Sabe aquela turma que você diz assim, eu sou da igreja batista, eu sou da igreja de Cristo. Não sigo a placa da igreja.
A gente entende, porque a gente também não é seguidor da placa da nossa igreja. Mas é aquela pessoa que quer mostrar que talvez a identificação nesse sentido coloca ela numa situação melhor. E esse tipo de posicionamento também é contestado por Paulo. Paulo também entende que isso não preserva a comunhão do povo de Deus. Pessoas que se engajam sob o nome de Cristo, sem lutar pela unidade, não preservam Cristo. Mais para frente, ele amplia um pouco mais esse pensamento. Versículo 3. Eu não vou mencionar mais assuntos relacionados a Apolo, porque, como eu disse, esse assunto das facções entre Paulo e Apolo vai se entender até o capítulo 4. Então depois eu menciono mais sobre esses personagens. Tá bom? Olha o que ele diz logo no início do versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Essa primeira pergunta retórica já combate o grupinho do eu sou de Cristo. Vocês que dizem eu sou de Cristo, e por acaso Cristo está dividido? Por ser uma pergunta retórica, são perguntas que já incluem a resposta óbvia. Não, Cristo não está dividido. Por implicação, Paulo quer dizer o seguinte também. Que manter uma divisão em nome de alguém, em nome de um título, é ir contra a própria natureza do Cristo. Ou mesmo que a pessoa diga que está a favor de Cristo, enquanto guarda uma divisão, enquanto preserva uma separação de outros. Ele fala, Cristo, vocês podem dizer que estão em nome de Cristo, mas Cristo não está em favor de vocês, porque Cristo não pode estar dividido. Ele não fez isso. Guardem isso, irmãos, porque isso é uma dificuldade muito grande quando nós lidamos com conflitos. Conflitos na família, conflitos na igreja, conflitos no trabalho, conflitos entre igrejas. Nós temos muita dificuldade de lidar com conflitos. Nós temos muita dificuldade em querer acabar com conflitos. Nós queremos que as situações injustas, geralmente, nós queremos que as situações desconfortáveis que foram estabelecidas pelas pessoas seja tratado com a devida justiça. Se errou, reconheça o erro. Se fez um mal, resolva esse mal. Mas por que você não conversa com o irmão? Eu falei, não, depois que ele fez isso... Vocês percebem como a gente tem uma inclinação muito fácil para poder resistir à paz, à comunhão? A ideia de que talvez o outro que promoveu o erro nos justifique de querer justiça nos faz iguais a eles, promotores da guerra, da divisão. Somos culpados de estender uma divisão que foi estabelecida, não importa se foi estabelecida por nós ou pelo outro. É uma inclinação natural nossa a dizer, pois ele começou, ele que vem a resolver. Ele fez isso, agora vamos esperar, porque se ele não fizer, também a gente não precisa fazer nada. E isso não é natural à pessoa de Cristo, isso não representa Jesus Cristo, e isso não é comum à natureza do povo de Deus. Ok. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ou foram vocês batizados em nome de Paulo? São perguntas que induzem a coisas interessantes. Veja só. Primeiro, ele faz uma referência à comunhão do corpo de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Não. Depois ele faz uma referência à obra da salvação. Quem foi que morreu para a posição de vocês como cristãos? Foi o pastor Paulo? Foi o pastor Apolo? Quem promoveu a igreja, quem promoveu vocês? Não foi nenhuma dessas pessoas. Foi Deus, foi Cristo Jesus. E foi alguém batizado em nome de Paulo? Aquele que é batizado em nome, ou aquele que age em nome de alguém, é um representante desse alguém. É alguém que carrega o nome desse alguém. Os que são batizados em nome de Jesus Cristo carregam o nome de Cristo. São os cristãos. São seguidores deles. São os representantes de Cristo no mundo. O batismo é a doutrina pela qual nós estabelecemos um compromisso vital com a pessoa de Cristo. Fizemos um voto e consagramos o nosso viver para ele. Então Paulo diz, a vocês que dizem que são de Paulo, por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Vocês fizeram um voto e um compromisso comigo? Resposta, obviamente, não. Todas essas coisas que Paulo menciona nessas perguntas
são coisas dedicadas exclusivamente a Deus. Salvação, comunhão, batismo, todas elas pertencem a Deus e a homem nenhum. Então ele completa dizendo: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Esses dois nomes são interessantes. Aliás, ele menciona 3 nomes aqui que passa assim de batida, a gente não liga muito. Que é Crispo, Gaio e no versículo 16, Estéfanas. Bem, quem foi Crispo? Novamente, se dermos uma olhada lá em Atos, e eu vou folhear aqui, vou voltar lá em Atos, no capítulo 18, que é o momento da viagem missionária de Paulo, a época em que Paulo está fundando a igreja na região da Macedônia, a igreja de Corinto. Capítulo 18, lá no versículo 8, nós vamos ler assim: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Veja como está a frase. Dos coríntios que o ouviam. O quem? Crispo. Crispo foi salvo, foi batizado e se tornou um evangelista. Ele também falava de Cristo e todos que o ouviam também criam, mesmo entre os gentios. Aqui é uma coisa interessante. Crispo era o chefe da sinagoga, o responsável, então, um judeu, por ensinar a lei ao Senhor. E a casa dele, ele mesmo morava do lado, próximo, né? E quando ele foi convertido por Paulo, ele se tornou um evangelista, inclusive evangelizando os gentios, que era a maior parte da população da região onde ele morava. Então já sabemos quem foi Crispo, um judeu ganho na viagem missionária de Paulo, enquanto ele estabelecia a igreja em Corinto. E Gaio? Gaio é outro personagem interessante. Se você for no próximo capítulo, o capítulo 19 de Atos, lá no verso 29, vamos ler assim. Atos 19, 29. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Macedônio, da região de Corinto, então era um gentil. Os 2 nomes que Paulo menciona lá no nosso texto, quem ele batizou? Crispo e Gaio. Gaio era gentil e Crispo um judeu. Esse momento da história aqui, Paulo estava em Éfeso, ele pregou, o pessoal começou a criar um tumulto, alguém falou assim: poxa, o nosso negócio aqui está ficando defraudado, porque tem um Paulo aí pregando e o pessoal já não está mais adorando os nossos deuses, os ídolos não estão vendendo. E o pessoal fez, olha o ponto que chegou, gente. Fizeram uma assembleia na cidade para decidir o que fazer com Paulo. Paulo queria ir ver para poder se defender e falar. E os companheiros dele falaram assim: não, não faz isso. E foram no lugar de Paulo e queriam bater nos companheiros de Paulo. E esse Gaio está mencionado lá. Alguém que foi ganho por Paulo durante as suas evangelizações e se tornou um companheiro a ponto de enfrentar multidões tumultuosas junto com Paulo. Então Gaio é dessa turma que não apenas foi ganho por Paulo, mas participou da perseguição que ele sofreu também. Então nós temos, voltando lá para Corinto, a quem Paulo disse que batizou? Crispo, judeu, chefe da sinagoga, e Gaio, um gentio, um macedônio. Aí ele faz parece que o pensamento dele volta assim num momento, ele lembra. Aliás, tem também os da casa de Estéfanas. E Estéfanas? Quem é Estéfanas? Esse é o mais curioso personagem mencionado logo no início da carta de Paulo. Mantendo aqui em Corinto agora, não vamos voltar lá em Atos, mas no final da carta em Coríntios, no capítulo 16, a partir do versículo 15, 1 Coríntios 16, 15, Paulo diz o seguinte: vocês sabem que os da casa de Estéfanas, aquele mesmo os que no começo da carta ele disse que ele batizou, os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Aqui de trás para frente,
ele diz que Estéfanas, junto com Fortunato e Acaico, vieram até Paulo. Então, qual foi a comitiva de Corinto que chegou até Paulo? Estéfanas. Estéfanas é uma dessas pessoas que era da igreja de Corinto e foi levar a carta para Paulo com as perguntas da igreja. E mais, ele menciona os da casa de Estéfanas como as primícias, ou os primeiros frutos da Acaia, os primeiros convertidos da igreja de Corinto. São os da família de Estéfanas. Então, eles eram os pioneiros da igreja. Aquilo que quando Paulo começou a igreja, eles estavam lá fundando junto com Paulo. E ele olha para essas pessoas agora e fala assim: vocês devem olhar para essas pessoas e respeitá-los, cooperar com eles. Significa que essas pessoas não apenas foram convertidas, mas cresceram na fé e se tornaram exemplo. Provavelmente eram pessoas de destaque ou líderes na igreja de Corinto. Estéfanas deve ser uma dessas pessoas que deve se tornado um dos obreiros, um dos líderes da igreja em Corinto. Essas pessoas, Paulo está dizendo então que foram as únicas pessoas que ele batizou. Então já conhecemos um pouco desses personagens, a importância deles na carta, mistura de gentios, gregos, e serem as únicas pessoas que Paulo batizou. Ele diz mais no texto que nós lemos, no verso 17. O verso 17, não vou falar dele todo, porque o final dele, que diz: pregar o evangelho, não porém com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, já é o início da próxima porção do assunto que ele vai tratar. Então eu vou deixar para semana que vem. Mas a primeira parte do versículo: pois Cristo não me enviou para batizar. E essa é uma expressão interessante de Paulo. Primeiro, obviamente, Paulo não está querendo diminuir a importância do batismo. Mas é interessante que ele diga: Cristo não me chamou para batizar. Quando nós lembramos da comissão de Jesus em Mateus 28, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, fazer discípulo como? Batizando e ensinando todas as coisas, não é? E esse mandamento nós entendemos que foi um mandamento dado somente para os pastores. Quando a gente lê Mateus 28, foi dado para quem? Todos. Quando você lê Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando, você entende que você está fora dessa ordem? Nós entendemos que a ordem de Jesus Cristo é para todos. Diante dessa ordem de Jesus Cristo, que é uma das mais claras e uma das mais tratadas no Novo Testamento, nós temos a frase de Paulo: Cristo não me chamou para batizar. Já se perguntaram por que Paulo disse uma coisa dessa? Como eu disse, obviamente, primeiro, ele não quer diminuir a importância do batismo. Segundo, Paulo deixa implícito um assunto que nem cabe ser tratado aqui agora, mas vou apenas tocar nele porque foi tratado até recentemente na comunhão reformada de igrejas batistas. Quem deve batizar na igreja? E é comum, e sobretudo nos documentos confessionais, que o papel de responsabilidade é dado aos ministros da igreja. Ok, em circunstâncias diferenciadas, talvez um missionário, ou um lugar onde não tenha um pastor, fique-se aberto a isso. Nós temos essas duas situações presentes aqui com Paulo. Quando ele diz: eu não fui chamado para batizar, ele deixa implicado o contrário. Há pessoas que, por seu ofício na igreja, têm a responsabilidade de oficiar o batismo. Paulo está dizendo que ele não é desse. Eu não fui chamado para isso. Segunda coisa, ele vai dizer: eu batizei apenas Crispo, Gaio e os da casa de Estéfanas, indicando que, apesar da responsabilidade pertencer a alguém que executa um ofício, não é exclusiva ou sob todas as situações, é só deles. Não tem pastor aqui, então não pode ter batismo até ter pastor. Tem essas duas implicações. Ok? Então, por esse motivo, é um parecer meu, há pessoas na associação que de fato entendem que é só o pastor. Se não tiver pastor, não pode ter batismo. Então está sendo uma briga a ser discutida ainda para saber qual vai ser a posição oficial. Para a gente, tanto faz. Eu falei para eles que mesmo crendo que há uma abertura dado a possibilidade de não ter um pastor, a igreja batizar a pessoa, se a associação entender que só pastor, beleza. Desde que as igrejas estejam em comunhão, atenção pastores, estamos sem pastor aqui, tem pessoa para ser batizado. Venham aqui. Amém, resolve, cara. A gente não puxa briga por causa disso. Então é uma coisa simples, não é fundamental. Mas, ao meu ver, já dei para eles isso aqui como base de que Paulo menciona que, de fato, há possibilidade de oficiais responsáveis pelo batismo,
mas de que isso não é exclusivo. Há circunstâncias extraordinárias em que o batismo pode ser feito para alguém que não foi chamado especificamente para aquilo. Ok. Dito essas coisas, nós vamos retornar ao nosso ponto fundamental da carta, que é o versículo 10 apenas, sobre a unidade. Versículo 10, na versão da NVI, e agora eu vou tratar aqui com comparar com versões diferentes, tá bom? A frase: concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Tem duas frases aqui, ok? A primeira diz: concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Essa é a versão lida aqui na NVI. A versão Almeida atualizada diz assim: faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Então, aonde a NVI diz concordem uns com os outros, a Almeida atualizada diz faleis todos a mesma coisa. A NTLH, gente, muita gente chama de paráfrase. Não sei se você também conhece a palavra paráfrase. É como se você pegasse a Bíblia, lesse o versículo e você transcrevesse nas suas palavras. Isso é uma paráfrase. Ela é baseada em qualquer tradução. Você está colocando em palavras simples um texto que está ali, talvez, difícil de entender. Isso é paráfrase. A NTLH, apesar da sua linguagem ultramoderna, ao invés de bebida forte no Antigo Testamento, tá cerveja, é bem popular, ela não é uma paráfrase, ela é traduzida dos textos originais e usa uma linguagem contemporânea. Ela não é paráfrase porque ela não foi feita a partir de traduções da língua portuguesa. Ela foi, principalmente as últimas versões. A nova tradução na linguagem de hoje, a princípio ela chamava só BLH, Bíblia na linguagem de hoje. Mas a partir da nova tradução na linguagem de hoje, ela é uma tradução dos textos grego e hebraico, com linguagem contemporânea. Tá bom? Na versão dela está: estejam de acordo no que dizem, e não haja divisões entre vocês. Então nós temos três formas da palavra: concordem uns com os outros, falem todos a mesma coisa e estejam de acordo uns com os outros. Tem a Nova Bíblia Viva. Aqui, quando surgiu a primeira vez, era a Bíblia Viva. Agora é a Nova Bíblia Viva. A Bíblia Viva, ela é uma paráfrase. Ela já não é tradução. E nela diz assim: que haja verdadeira harmonia. Parem essas discussões entre vocês. Ou na ordem inversa. Provavelmente a ordem inversa, né? Parem essas discussões entre vocês e que haja harmonia verdadeira. A linguagem moderna, ela traduz o conceito exatamente do que Paulo quis dizer. A ideia aqui, concordar uns com os outros, é: por favor, ao tratarem de um assunto, sejam harmônicos. Vocês entendem como funciona a harmonia? Porque o conceito de harmonia, há uma palavra grega, sinfonel, da onde nós em português trazemos sinfonia, ela produz a harmonia. Sinfonia é a conjunção de vários instrumentos diferentes, produzindo harmonia. Um som único composto por sons diferentes. Ok? Então, a Bíblia Viva acerta em usar a palavra harmonia. Quando vocês tratarem, apesar de você estar dando ênfase no aspecto e você estar dando ênfase em outro, por favor, para fechar o assunto, não coloquem esses assuntos um contra o outro. Coloquem-os sob harmonia, tratem-nos de forma igual. Não coloquem em guerra um contra o outro. Parece que quando a gente lida com reuniões, com assembleias, a gente tende a colocar um ponto de vista talvez como melhor opção do que o outro. Por que não, logo de cara, olhar para os dois? Poxa, os dois são tentativas legítimas de lidar com o problema. Estou vendo que os dois estão preocupados com as situações. Por que não tentar preservar as duas perspectivas? A gente consegue? Será que há alguma alternativa que a gente consegue preservar e preservar isso? Essa é a ideia de tentar produzir harmonia. Você conhece mais o contexto lá? Eu conheci algumas pessoas na CCB, e um deles, que foi um líder de produção de um serviço que eu trabalhei, ele tocava no grupo dos trompetes. E ele diz que há uma tendência nas orquestras da CCB de os trompetistas serem os mais, os destaque. Sabe aquela pessoa, quando está cantando, a voz dela é a principal? Parece que no grupo, ele diz que há uma tendência nos corais, nos grupos,
de os trompetes terem esse estrelismo, serem... a tuba... Quem aprende... Quem um dia fala assim, poxa, meu sonho é aprender a tocar tuba? Trompete, um saxofone, talvez violino, coisas que destacam, né? Clarinete, eu adoro sons de instrumento grave. Clarinete para mim é uma beleza, mas também é um som mediano. Lá no meio da orquestra toda, quem fala assim, nossa, olha que beleza o som desse clarinete? Ninguém nem lembra do clarinete. O que é isso? Fica meio sumido. Esse tipo de comportamento, talvez não a música. Imagine se transferido para o tocar da música, cada instrumento quer parecer mais. Todo mundo já assistiu o episódio do Chaves, né? A bandinha deles, em que um estava tocando a Mamãe Eu Quero, o outro Vem Que a Baiana Tem, sei lá. Você estava tocando o quê? A 19ª Sinfonia, né? O que queria aparecer mais? Imagine que cada instrumento queira ter esse destaque, faça realçar. Que é a briga constante das igrejas com ministérios de louvor na igreja. A voz, poxa, não está saindo minha voz, o instrumento quer se ouvir, o baixo quer ir lá em cima, a guitarra, o baterista, então, nem se fala. Baterista é um problema nas igrejas. Por isso que tem que deixar ele naqueles cubículos fechados para controlarem o som dele. Não dá, é uma guerra. É uma guerra. Paulo, ela está lidando com problemas de divisões da igreja justamente sob esse conceito. E por isso a Bíblia Viva usa uma boa palavra a usar harmonia. Vocês não estão sendo harmônicos. Vocês não estão tratando com paz. Vocês estão sob guerra. J.B. Phillips também é uma paráfrase, mas uma das melhores que eu já vi. Isso porque, apesar de ser uma paráfrase, J.B. Phillips, um americano, um teólogo americano, ele é um exímio estudioso das línguas originais. Ele não fez um processo de tradução. Ele pegou as cartas do Novo Testamento. No Brasil, isso ficou traduzido pela Vida Nova como cartas para hoje. Não tem os evangelhos, não tem só as cartas mesmo do Novo Testamento. E ele fez numa linguagem bem contemporânea, mas tendo observado algumas palavras, ele coloca pontos muito importantes e essenciais, que falham em outras traduções. Então, se eu tivesse que dizer se há uma paráfrase de qualidade boa, seria essa. Apenas que é só as cartas do Novo Testamento, não tem os outros livros da Bíblia. Nesse texto ele diz, falem com unanimidade e não se deixem dividir. Ele coloca dividir aqui na forma passiva. Não se deixem dividir. A ideia é que quando nós estivermos conversando e alguma coisa for estabelecido que parece ou contrariar ou se colocar como uma alternativa ao que eu falei, eu tenho a obrigação de não me deixar levar para me colocar em contraposição, para me opor, para hostilizar. Não devo me deixar dividir. É uma responsabilidade de cada membro da igreja não permitir o avanço da divisão. Se houve um início de uma dissensão, de uma guerra, uma discussão ou um conflito, o papel de todos os demais é dirimir, é apagar, é conter a divisão e não apoiar. Não inflamar. Eu tô com fulano aqui. Então tá todo mundo fora. Não podemos tomar essa atitude. Por isso, ele usa uma palavra simples, um conceito simples na primeira parte, falem com unanimidade. Visto que em reuniões é difícil termos unanimidade. Mas aqui, aí nós vamos para a segunda frase. A segunda frase justifica por que ele falou com unanimidade. Qual é a probabilidade, em todos os assuntos que nós conversarmos, em todos eles haverem unanimidade? Baixíssima, não é? Unanimidade é todos terem o mesmo parecer. Mas é o que Paulo já disse na primeira frase. Tenham todos o mesmo parecer. Concordem uns com os outros na NVI. Falem todos a mesma coisa. Estejam de acordo. Falem com unanimidade. Paulo já disse isso. Agora ele explica melhor isso. O que quer dizer isso? Falar com unanimidade. Se é difícil isso em qualquer grupo, por menor ou maior que seja. Na segunda frase ele diz, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Aqui Paulo exagerou a coisa. Ele realmente não está dizendo, quando finalizarem um assunto, que finalizem todos com uma palavra só. Ele está dizendo para todos terem uma mesma forma de pensar. Perceberam o desafio?
Ele não está dizendo assim, fala assim, olha, que todos concordem com a decisão tomada, apesar dos pontos de vista diferentes. Ele está pedindo para todos terem o mesmo ponto de vista. Todos terem um mesmo modo de pensar. O termo modo de pensar indica uma inclinação, uma disposição para pensar de determinada maneira. É literalmente o que ele está ordenando. A nossa briga com Paulo é, Paulo, como é que eu vou mandar no que eu... Poxa, eu ouvi um camarada, mas eu penso diferente. A gente não manda, simplesmente acontece. É aquela mesma situação da ansiedade, sabe? Poxa, eu não acordo dizendo, vou ficar ansioso hoje. A gente fica. É espontâneo. E parece que é assim com o modo de pensar, ou com as perspectivas que temos. Quando alguém fala, a gente já... Mas ele realmente está ordenando para todos terem um mesmo modo de pensar, literalmente. Nas outras versões, na Almeida atualizada, diz, antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. A Almeida era uma tradução mais literal do texto grego. A NVI é um pouco mais de conceito. A Almeida era uma tradução literal das palavras. Por isso que eu disse que é justamente o que Paulo está dizendo. Na Almeida atualizada ele diz, tenham a mesma disposição mental. Então não é apenas ter um acordo no final. É ter a mesma disposição de mente. O que uma parte está pensando que a outra parte tem a mesma disposição para pensar também. É o que ele está pedindo literalmente. Na NTLH, sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Ele diz mesmo para todos terem uma intenção. Ele não diz para cada um ter uma intenção diferente. E a única coisa que vai salvar a igreja aqui é a decisão da maioria. Ó, só vai fazer assim porque a maioria aprovou. Não, ele está pedindo para todos terem a mesma intenção. E quando a igreja se divide, fala assim, eu acho que deveria disciplinar, eu acho que deveria fazer diferente a disciplina, eu acho que não deveria disciplinar. A inclinação ou a disposição é diferente nas pessoas. Paulo está ordenando aqui. Tenham a mesma disposição ou tenham a mesma intenção. Ele pede para os crentes conformarem, não apenas as suas decisões, mas conformarem os seus corações, para terem uma mesma intenção. Na Bíblia Viva, eu lhes imploro que tenham um mesmo modo de pensar, unidos de mente e nas intenções. E no Phillips, o americano Phillips, juntos, todos vocês devem atingir a unidade no pensar e no julgar. Então não é apenas no julgar, na decisão final, mas no pensar, no processo, na intenção do processo, na disposição da mente no meio do processo. Bem, permitam-me argumentar da seguinte maneira. Paulo, ele é um hábil construtor na arte da comunicação. Paulo, ele discorreu e pregou lá em Atenas, nós lemos em Atos. E o pessoal via e ouvia ele admirado. E ele falava lá do Deus desconhecido, chamou a atenção de todo mundo. O pessoal fez perguntas para ele. Quando chegou no ponto da ressurreição, o pessoal já não quis mais ouvir. Mas chamou a atenção. Paulo era um ótimo argumentador. Nós lemos as cartas de Paulo, Romanos. Nós vemos lá a capacidade argumentativa de Paulo. Pedro vai dizer que há coisas que Paulo escreveu dificílimas de entender. Paulo é um exímio argumentador. Ele é hábil nisso. E como um argumentador, como um retórico de primeira, Paulo também ele é coerente. Ele não é incoerente, como eu falei a princípio, que vai dizendo assuntos aleatórios. Ele está construindo algo. E como um bom construtor, Paulo segue todos os processos. Na hora de construir uma casa, a primeira parte, feito lá, eu tenho um plano, eu tenho uma ideia, eu vou começar a construção. O que se faz primeiro na construção? O alicerce. E Paulo já estabeleceu o alicerce. Nos sermões anteriores, nós vimos quais são esses alicerces. Vejam lá, o versículo 2. No versículo 2 ele usa a seguinte expressão. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que ele menciona aqui no alicerce. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que foi chamada para ser santo, afastado do mundo, para não viver com o mundo, para não ter as atitudes que o mundo tem, para não ter o coração que o mundo tem. Qual é a natureza de vocês como igreja?
Vocês são santos e chamados para refletirem a natureza santa de Jesus Cristo. O alicerce ainda continua mencionado no versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês por causa da graça que foi dada por Ele em Cristo Jesus. Que graça que é essa? A da salvação. Nós já vimos isso também. A graça da salvação, que tem todos os benefícios, né? Os dons que Ele dá lá depois. Então, Ele está relembrando, vocês foram salvos, vocês foram retirados da vida anterior na qual vocês viviam. Lá, vocês brigavam. Lá, vocês disputavam pelos direitos de vocês. Lá, vocês guerreavam pelo que vocês achavam ser certo ou não. Então, Ele lançou o fundamento. Agora, vocês foram salvos disso. Vocês foram tirados disso. Vocês foram libertados para não serem mais daquele jeito. Também está mencionado esse alicerce no versículo 6, que diz, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. O que é o testemunho de Cristo? Eu havia falado lá também. É o Evangelho. O Evangelho foi pregado e vocês o receberam. Isso foi confirmado. Vocês são pessoas que saíram daquela antiga vida. Então Paulo está dizendo, olha, não é apenas que o Evangelho foi pregado. A vida de vocês foi mudada, isso foi visível. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. E mais uma vez, no versículo 9, quando ele diz, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a palavra que é o nervo central do argumento dele. Vocês foram salvos. Vocês são santos. Vocês foram tirados daquela vida e pertencem à comunhão do Filho de Deus, à comunhão de Jesus Cristo. A comunhão é oposta à divisão, às brigas, às dissensões, às facções. É a isso que ele menciona, vocês foram chamados para a comunhão de Jesus Cristo, que ele contrapõe depois no nosso texto, Cristo está dividido. Como é que vocês foram chamados à comunhão de Cristo e estão promovendo algo que não é de Cristo? Ele estabeleceu lá o fundamento. Então ele está dando aqui na nossa perícope, ou na nossa porção, as primeiras montagens da construção do alicerce que ele já tinha estabelecido. E qual é a primeira montagem que ele está promovendo aqui? Unidade. A unidade é compatível com a comunhão de vocês com Cristo. A divisão não. Terem o mesmo modo de pensar é compatível com Cristo. Serem divididos, cada um com o seu ponto de vista? Não, isso não é compatível com Cristo. E ele então começa a construção nesse versículo 10, nesse texto que nós lemos aqui, vai ser a coluna de toda a carta de Paulo aos Coríntios. Bem, tendo dito isso, e esclarecido os motivos aqui de Paulo, eu quero então trabalhar as implicações sobre unidade. Vejam só, serão algumas implicações, porque Paulo vai falar de unidade a carta toda. Eu vou mencionar algumas que me parecem ser fundamentais para iniciarmos o pensamento de unidade. Então, se você tiver que pensar assim, qual é o tema predominante? Paulo está tratando com a igreja, vai falar de membresia, vai falar de liderança da igreja, mas qual é a temática principal de toda a carta de Corinto? A unidade da igreja de Cristo. A unidade é a preocupação fundamental de Paulo. Tanto que as perguntas que eles mandaram para Paulo, Paulo responde lá no capítulo 7, e fica ali. É um assunto no meio da carta toda. A carta toda é a preocupação de Paulo com as divisões da igreja. Esse assunto para Paulo é tão importante que predomina em todas as cartas dele. Esse assunto é mais tratado do que problemas de adultério, problemas de fornicação, problemas de roubo, problemas de prostituição, problemas de idolatria. É mais tratado do que qualquer outro pecado em todo o Novo Testamento. Sobretudo nas cartas de Paulo. Por quê? Porque a falta de unidade, ela é própria da natureza do diabo. Ele intenciona a guerra. Ele, imagine que nós estejamos aqui numa reunião, e então nós promovemos uma diferença de pontos de vista entre nós. Satanás é a pessoa que está sentado lá na mesa do outro lado, só olhando pelo vídeo e fala assim, é agora. Não deixa quieto não. Fala você. Você vai ficar quieto? O que ele falou está diminuindo você vai deixar... Não, não foi isso que eu quis dizer. Porque o irmão está querendo dizer aí que a gente vai esquecendo, pouco a pouco.
de que nós temos um vínculo em Cristo que é muito mais importante do que o outro acha ou deixa de achar, mesmo que ele está achando isso de mim. A gente vai esquecendo disso. A gente se torna imediatamente propenso a defender a nossa integridade, a nossa imagem, à custa da briga. Não importa. E quem é que está interessado nisso? Jesus Cristo não é. Nem os apóstolos. Nem a sã doutrina ou o evangelho. Satanás é o primeiro. Tem uma música muito antiga, gente, mas muito antiga mesmo. Assim, se vocês ouvirem hoje, a gente... Sabe aquela coisa que você vê a pessoa fazendo ou falando e você fica com vergonha só de ver? Mesmo que seja num vídeo, tudo. Tem uma palavra para isso, né? A pessoa chama de vergonha alheia, né? Então, a música, ela é tão antiga que ela dá essa sensação quando se ouve. E era uma dupla antiga, aqui no Brasil, e eles diziam assim: cuidado, irmão, tome cuidado com a falta de união. Se o inimigo entrar você não vê, é porque ele usa sapatinho de algodão. É a ideia de que nas coisas mínimas que a gente vai fazendo, que para nós parece que não tem nada de mais, é justo, Satanás, pelo interesse dele de promover essas coisas, consegue penetrar no meio do povo de Deus. Jesus Cristo quer promover a paz. Ele quer promover a guerra. Ele é contrário a tudo que Deus promove no reino de Deus. O primeiro interessado em apoiar você, em defender os seus direitos, brigando com os irmãos na fé, não é Deus. Nunca será. Vai ser Satanás. Por isso devemos dar muita importância às implicações de Paulo. O ponto mais importante eu vou deixar por último. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: a unidade cristã é diferente e superior ao conceito de democracia. Isso deve ser aprendido sobretudo por nós batistas, em que as reuniões e decisões parecem ser vistas somente pela ótica da democracia. A democracia, ela é pintada com ares da melhor disposição do convívio social. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E, de fato, para a sociedade sem Deus, a melhor coisa que tem para estabelecer uma paz entre eles é a democracia. A voz da maioria tem que vencer. Tem que ser assim. Porque se não tivesse o conceito de democracia, imagina, seria a lei do mais forte. Não importa se 5 aqui não gostam de mim. Vocês não gostam? Tá bom, eu tiro aqui a arma, mato esses 5 e já era. A lei do mais forte manda. Então, para não prevalecer a lei do mais forte, a democracia estabelece um grau de paz na sociedade. Mas não é o ideal de Deus. Não tem a natureza de Cristo. Não tem a natureza da graça. Na democracia, funciona a voz da maioria, não é? Mas é a voz da maioria que Paulo está defendendo nesse versículo 10 que nós lemos? Ele não está pedindo para, olha, irmãos, quando vocês se reunirem, que vocês aceitem o parecer da maioria. Ele não defende a maioria. Ele defende uma atitude que deve estar presente em todos e não apenas na maioria. E ele pede para que quando nós pertencermos à minoria, procuremos estar de acordo com os outros, tendo a mesma disposição deles. Perceberam a diferença? A democracia não é equivalente à unidade cristã. A unidade cristã tem a natureza da graça de Deus. Depois, um dos pontos que eu vou mencionar, eu vou fazer essa distinção. Mas, por enquanto, basta dizer que o conceito de democracia tem um limite. Ela não é de toda errada. E é bom para lidar com decisões a serem tomadas em situações oficiais que nós fazemos. Mas não é o ideal. E até em nossas assembleias, ainda que esteja presente o conceito de democracia por conta da necessidade da exigência documental e tudo mais, ainda assim, como cristãos, nós podemos dizer, olha, mas se o que eu falar não for a aprovação da maioria, eu não quero estar em oposição a vocês. Se todo mundo entender que esse aqui é o melhor, eu vou me dispor a andar com esse aqui junto com vocês. É a ideia de se propor a andar com, a ter a disposição do outro. Então, cuidado com o conceito de democracia. Ele não é algo inútil, nem é diabólico.
mas ele não configura da melhor maneira a natureza cristã do convívio dos crentes. A natureza cristã mais ideal é essa que Paulo está ordenando. Tenham todos uma mesma disposição, um mesmo modo de pensar. Então podemos dizer que a comunhão cristã, ela não é exatamente democrática, ela é teocrática, porque também não é que o que pertence à minoria cede para a maioria e queira fazer junto com eles. É que todos... E se a maioria estiver fazendo algo que desagrada a Deus? Então é que todos ouvindo se deixem convencer e admitir, de fato, não estamos fazendo do jeito de Deus. Aqui tem um ponto de vista interessante, irmãos. Há um pastor Roberto Lima, da Igreja Batista Reformada, primeira Igreja Batista Reformada em Caruaru, mas agora eles estão com essa congregação em outra cidade. Ele foi um aluno no seminário quando eu era professor e coordenador. Saiu daqui como seminarista formado, casou, foi embora para o Nordeste. Lá ele foi ordenado pastor. E quando uma igreja reformada estava passando pelo processo de sucessão pastoral, chamaram ele porque descobriram que ele tinha convicções reformadas. Então, no meio do processo, chamaram ele um dia e falaram assim: pastor, a gente está com uma dificuldade de tomar uma decisão e gostaríamos de saber se o senhor pode dar uma orientação. Até hoje eu acho que isso foi uma pegadinha para ele, mas entramos na pegadinha, porque ele ligou para mim. Falou assim: pastor Maxwell, é o seguinte, tem uma pessoa que é membro da igreja e não está vindo já há vários domingos, há alguns meses na igreja, porque ele diz que precisa trabalhar. E os irmãos estão querendo excluir ele porque ele está profanando o dia do Senhor. Porque ele está quebrando o domingo. Aí foi a primeira vez que eu tinha visto uma igreja rigorosa. É um posicionamento que eu defendo bastante. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ser cauteloso. Aí eu falei para ele, assim: olha, Roberto, eu não sei qual é a verdadeira intenção, mas vamos supor que realmente eles estejam precisando dessa orientação. De fato, não é bom quebrar o dia do Senhor e os membros todos precisam ser ensinados a isso aí. É preciso estar num culto solene no dia do Senhor. Agora, os membros da igreja estão tomando essa decisão sem dar nenhuma alternativa para ele? Alguém perguntou para ele se ele não gostaria de trabalhar na empresa ou com carro para poder ter uma renda? Simplesmente estão exigindo que ele pare de trabalhar. Como é que ele vai cuidar da família? Aí ele quebra outra regra da confissão de fé da igreja e a igreja vai dizer o quê? Ou ele vai lidar como com a família depois disso? Porque se eles não tiverem visto esse aspecto, eles vão cair na condenação lá dos fariseus, que estão preocupados com os aspectos legais da lei e se esquecem da longanimidade, da benignidade, da compaixão. E se eles pecarem contra a compaixão, eles vão estar pior que os fariseus. Então, mostra para a igreja que você apoia que a doutrina da igreja, a sã doutrina, precisa ser preservada. Mas a compaixão é o principal, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse. E se a igreja não pode primeiro lutar para ajudar ele, a igreja não tem o direito de querer defender a regra da igreja sacrificando a compaixão. Isso não é a igreja de Cristo. Não sei, foi batata. Na semana seguinte, a igreja já estava enviando formalmente o convite para ele aceitar ser o pastor oficial da igreja. Gostaram e a igreja entendeu que a palavra dele estava confrontando os irmãos da igreja, de que eles não estavam cumprindo o principal da Bíblia. E isso é interessante, porque esses irmãos que estavam dispostos e com uma mentalidade seguindo por um curso, ouviram o pastor e viram que o pensamento deles não estavam de acordo com a Bíblia, não estavam de acordo com Deus. Cederam. E se cederam com alegria. Realmente queremos esse pastor conosco. Eles mudaram a disposição. Então não foi apenas que deu-se a voz para a maioria ou porque tinha mais razão. É porque se dispuseram de coração a fazer. Então percebam que democracia, ela não é o ideal. Que a comunhão cristã, a unidade cristã, é menos democrática e mais teocrática. O ideal é que todos tenham o mesmo parecer guardado na palavra de Deus. Ok? Uma outra implicação sobre o assunto da unidade. A unidade cristã se opõe e expõe o nosso orgulho e a dureza do nosso coração. Isso eu já falei no começo, vou reforçar agora. Temos dificuldade de preservar e lutar pela paz. Sobretudo quando sentimos que nós estamos sendo injustiçados. Sentimos de todas as maneiras que o outro que fez errado precisa primeiro
pedir desculpas, pedir perdão, reconhecer a culpa. Se ele fizer, eu faço a minha parte. E isso é contrário à unidade cristã. Não existe na vida cristã a ideia do se ele fizer, eu faço. Mas a ideia da iniciação, da iniciativa. Pense, por exemplo, no âmbito do casamento. Existe uma regra popular que o pessoal diz por aí, que se aplica muito no casamento, que os casados usam muito, mas no popular as pessoas dizem assim: respeito para quem respeita. Por implicação, ou por oposição, o que essa frase também quer dizer? Se o respeito é dado para quem respeita, E não respeito é dado para quem não respeita. aquele que não respeita não merece ser respeitado. Isso parece coerente com os ensinos de Jesus? O princípio fundamental de Jesus, aquela regra de ouro, do jeito que vocês querem ser tratados, tratem. A regra de ouro não é do jeito que te tratarem, tratem. A regra de ouro é do jeito que querem ser tratados. E tem jeito melhor de ser tratado do que o modo como fomos tratados por Deus? É o princípio que Paulo toma quando ele ordena lá em Efésios capítulo 4. Irmãos, sejam mansos e benignos uns com os outros, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. É o princípio. Não é bom isso? Nós éramos inimigos, não tínhamos merecimentos, não conseguimos fazer nada que agradasse a Deus. Ele quis e se dispôs a ir lá, segurar-nos pela mão e socorrer-nos. E nos tornar melhores, nos tornar capacitados para agradá-lo. Isso é um ato que restaura, que salva, que liberta. Não dependeu da pessoa dizer assim: se ela quiser, ela vai me pedir ajuda, aí eu vou ajudá-la. Não teve essa disposição em Deus. E é a disposição que ele pede para haver em nós. Vocês percebem o quanto dos nossos relacionamentos não são restauradores? A gente parece que quer manter a perdição do outro. Ele também não faz por merecer, também não fala, também não se desculpa. É essa atitude que a gente vai continuar guardando como igreja. Isso é contrário à unidade. Lembrem que nessa carta Paulo vai falar de irmãos que estavam processando judicialmente os outros irmãos na fé. E Paulo vai dizer: gente, aceitem ficar no prejuízo, porque só haver dissensões entre vocês, demanda entre vocês, já é uma completa derrota. Paulo diz que para os cristãos que sustentam as divisões entre eles, isso é uma derrota para a vida cristã. Então isso mostra que, de fato, o que ele está incentivando aqui não é uma linguagem figurada, mas que, literalmente, os cristãos têm uma iniciativa, uma disposição para a unidade, para a paz, e não para a divisão. E que, por isso, lutar por essa paz é esperar que a qualquer momento, se não em muitos momentos, a nossa dureza de coração vai vir à tona. O não querer ceder, o não querer admitir, o não querer pedir perdão, vai sempre vir à tona. Que são as ferramentas da unidade. A unidade exige: eu aceito fazer assim. Eu quero fazer desse jeito. Me perdoe por não ter sido dessa maneira. São as ferramentas da unidade. Então, lutar por uma igreja que preserva a paz é estar preparado para usar as ferramentas que são contrárias à nossa natureza. Que são contrárias, pelo menos, aos nossos impulsos mais frequentes. Nossos impulsos frequentes é o guerrear. É o lutar pelos nossos direitos. E aqui, antes de avançar para a próxima afirmação, me permitam usar essa expressão. Há um termo bíblico utilizado para se referir a essa intenção de lutar pelos próprios direitos ou abrir mão do direito próprio. Vocês sabem qual é o termo, a virtude do Novo Testamento que se refere a abrir mão dos seus direitos para não entrar em guerra com outra pessoa? Oi? Negar a si mesmo. Não. É uma virtude que também é um fruto do Espírito.
É interessante porque a forma dela, como conhecemos em português, parece que não tem nada a ver com isso. Mas ela é justamente sobre isso. Mansidão. Mansidão é a característica de Jesus Cristo que foi mencionado nas profecias do Antigo Testamento, que como ovelha muda, foi levada a matadouro. O que quer dizer a ideia de ovelha muda? Esse reflexo da mansidão. Aquilo que Jesus Cristo falou, que ele, diferente dos outros líderes, ele era manso e suave. Ele não era exigente. Ele não correspondia justo por justo. Moeda, né, olho por olho, dente por dente. Ele era manso. Quem é a pessoa a quem retiveram mais os seus direitos? Jesus. Nunca pecou, nunca puderam proferir qualquer prova contra crime contra ele. E ainda assim o sentenciaram, o torturaram e o mataram. E o que ele fez para defender a integridade dele? Nada. O que ele fez para contestar a acusação dos outros? Nada. Ele não lutou por seus direitos. Ele foi o maior exemplo de mansidão aqui, irmãos. Então não tem nada a ver com a pessoa boba, com a pessoa que ela é quieta e não fala nada nunca. Tem a ver com a pessoa que, quando não fala por exigência do seu direito para não entrar em guerra contra o outro. A mansidão bíblica, como virtude, é a virtude que nos ajuda ou nos permite, nos motiva a não ficar brigando com outros em nome de direitos nossos. A gente aceita abrir mão de direito só para poder ter mais um. Fulano, então tá bom, vamos fazer desse jeito. Eu não ligo. Vocês veem o exemplo de Paulo? Paulo diz assim, irmão, se eu comer carne, para judeu não podia, para judeu era um pecado terrível. Que pecado há se eu orei a Deus consagrando a carne, sabendo que foi Ele que criou todos os animais? Ele fala isso para a igreja. Qual é o problema? A igreja poderia responder, nenhum. Ele falou assim, exato, nenhum. Então, para mim, comer carne e não comer carne, tanto faz. É por isso que para alguns cuja consciência é fraca, e não é um assunto tanto faz, então por causa deles eu nunca mais vou comer carne. Ele era um direito dele, da liberdade cristã dele. Ele poderia comer. Mas ele fala, eu não quero promover um escândalo para pessoas que não têm entendimento sobre esse assunto. No tanto faz comer ou não comer, então não tem esforço para mim não comer. Eu não como. Se eu comer, não vai fazer mal. Se eu não comer, também não vai fazer mal, mas vai ter o benefício de não promover escândalo no outro. Vai ser melhor, então não vou fazer. Poxa, mas aí tomar uma decisão dessa só por causa do outro, mas tanto faz. Não prejudica. É fácil para o maduro tomar uma decisão que não vai ser um prejuízo para ele, em benefício de não escandalizar um de mente fraca, de consciência fraca. É o tipo de atitude de consciência que nós devemos ter. De que há muitas coisas na nossa vida diária de que a gente pode abrir mão. De que a gente não se torna pecador por causa disso. De que a gente não é conivente com o erro quando alguém fez alguma injúria contra nós. Não é. Não macula a gente. Pensa no chefe de família que se sente indignado porque sua autoridade está sendo quebrada pela esposa. Então ele tem que falar, porque ele não pode ficar assim quieto, porque senão ele vai deixar de ser líder. Poxa, vai ganhar na força do berro? Do que manda mais e fala mais alto? Não é o tipo de direito que eu posso abrir mão, porque eu não quis abrir mão de liderar a minha família. Talvez se rebelaram contra ela. Eu fiz todo o esforço. A esposa não quis ouvir. Os filhos permanecem rebeldes. Em algum momento eu disse, eu não quero mais liderar a família. Não, então, eu não estou negando o meu papel. Mas eu também estou lutando para não haver guerra. É coerente com a natureza cristã. A gente pode perceber em muitos momentos da nossa vida que há coisas pelas quais a gente não precisa brigar por elas. Não vai ser um prejuízo, não vai ser pecaminoso. É injusto? Quase sempre será injusto. Não vai ser fácil. Mas é o caminho que Paulo propõe, que a palavra de Deus propõe. Uma outra afirmação é que a unidade cristã, aqui é uma expansão do que eu falei primeiramente, é enraizada na graça. Por isso ela se inclina para a mansidão e não para guerras e disputas. Veja só. Quando eu resolvo tomar uma atitude diante de um conflito ou de uma diferença de parecer, de uma facção, grupinho tal com outro grupinho,
e eu insisto pelo que tem mais lógica, pelo que está mais à luz do argumento, que faz mais sentido, isso não está de acordo com a graça. Está de acordo com a justiça própria, com o ego, com o não negar a mim mesmo, ficar nutrindo essas brigas e disputas na igreja. A graça, ela é semelhante ao que Cristo fez. E o que a Bíblia testemunha do que Cristo fez? Ele, sendo igual a Deus, não usurpou ser Deus. Antes, se humilhou. Olha só. O que é se humilhou? Ele era um Deus. Imaginem Deus no Monte Sinai falando com Moisés, entregando os mandamentos. Moisés não podia ver, senão ele morreria. Depois que Moisés passou aquele tempo todo com Deus, o povo não podia olhar para Moisés. Tamanha radiância, tamanha luz que emanava de Moisés. Imagina esse Deus que é rei, então ele encarna e se torna uma das suas criaturas. Isso, na teologia, está encaixado na categoria de humilhação. Não é porque a humanidade é ruim, é mal, mas é porque de um estado excelente, perfeito, glorioso, ele ficou parecido com suas criaturas pecadoras. Forma humana, limitada, sentiu fome. Deus não sente fome. Sentiu fome, sentiu tristeza, chorou, sentiu sede, sentiu dor na cruz. Foi humilhado. É o testemunho da Bíblia. Ele, sendo igual a Deus, não ficou lá sentado dizendo: eu sou Deus. Eu não vou lá passar uma coisa dessa por causa deles. E se ele fez isso, como é que Paulo... Alguém lembra na passagem de Filipenses como é que Paulo começa a tratar dessa humilhação de Jesus Cristo? Ele começa a se dirigir aos membros da igreja, dando uma orientação, uma ordem para a igreja. Alguém lembra? Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou o ser igual a Deus, mas humilhou-se. A ideia de humilhou-se, encarnou-se e veio até nós para morrer por nós. Ele está falando para nós termos a mesma disposição de mente dele. Você que é pastor, não fique pensando na sua posição de pastor. Você que é sempre certo, ok, você é sempre certo, fizeram uma coisa injusta contra você, mas não fique preso na sua imagem, no seu orgulho, no seu nome. E a minha integridade, onde é que vai parar? Nós, como cristãos, não fomos chamados para defender a nossa autoimagem, a nossa integridade nesse mundo. Quase todos os cristãos que morreram pela fé, assim como Jesus Cristo, foram acusados de serem ladrões, de serem avarentos, de serem idólatras, de serem um monte de coisa que nunca foram. E morreram sob essas acusações. E o que isso prejudicou eles? Na glória, nada. Eles aumentaram a glória deles. Nós não fomos chamados para ficar defendendo, então, a nossa autoimagem. Por isso, é coerente com a graça a unidade cristã. E a defesa própria, a autodefesa, ela é coerente com a justiça, com a autojustiça. Com a justiça que ela é suficiente em si e não depende de Deus. Os homens no mundo sem Deus que são assim. A igreja não. E por fim, a unidade cristã reflete a própria natureza de Jesus Cristo. Não buscar a unidade equivale a resistir à obra do Espírito em nos tornar a imagem e semelhança de Jesus. Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança de Deus na criação. Façamos o homem a nossa própria imagem e semelhança. O pecado tirou isso. Na criação, o homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, e o pecado desviou o homem desse intento. Na salvação, o povo de Deus é resgatado do mundo para ser a imagem e semelhança de Cristo. É isso que diz Romanos 8. Que desde antemão nós fomos chamados para sermos conformes à imagem de seu Filho, que diz que nos justificou, nos chamou, nos glorificou. É para isso que nós fomos chamados, para sermos a imagem dele. Então, quando a igreja ela elimina a disputa, ela promove para acabar com determinada guerra ou conflito entre os membros da igreja, elas estão moldando a imagem de Cristo nela. E quando a igreja está mantendo divisão, está mantendo o braço duro, está mantendo aquela dureza, mas
Tem que ser assim mesmo. Enquanto o outro estiver falando assim, a gente tem que ficar irredutível nessa atitude. Não podemos mudar. Isso é uma maneira de resistir à obra do Espírito Santo e nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Cristo não promove nenhum dos lados que mantém a divisão na igreja. É por isso que no versículo 9, quando diz: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Depois, no verso 10, ele vai dizer: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu suplico a vocês. E depois, mais lá à frente, no verso 17, diz... perdão, 17 não, o 13. Acaso Cristo está dividido? E quando ele diz, no final do versículo 15, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Ou seja, todos que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo. Que nós temos um compromisso com Ele. E que toda a nossa luta na igreja é diferente da luta no mundo. A luta no mundo promove guerra e divisão. A luta da igreja deve promover a união. E é por isso que em Efésios o conselho de Paulo é: esforcem-se por viver unidos no vínculo da paz. Porque outrora vocês estavam afastados de Deus, gentios. Mas vocês foram unidos, judeus e gentios, em Cristo Jesus. Agora não existe mais a parede de separação. Existe uma paz que foi dada a vocês. Essa paz é o vínculo que os mantém unidos. Gente, pense nisso. A paz de Cristo é o vínculo entre vocês. Vocês pertencem a famílias diferentes, não são parentes. Nós não temos outro vínculo senão Jesus Cristo. Se as nossas atitudes entre nós não representar a pessoa de Cristo, é cada um por si. Não tem como mesmo. Não pode ser igreja de Cristo. Mas se é para lutar por Cristo e representar Ele, fomos batizados em nome dEle, representamos Ele, estamos promovendo a paz. Estamos promovendo Cristo. Todo tipo de visão não interessa a Cristo e nem promove o reino de Cristo. Que como igreja de Cristo, aonde quer que estejamos, hoje congregando aqui, amanhã congregando, seja onde for, aonde nós estivermos unidos com nossos irmãos, toda atitude em que nós fermentamos, que nós fortalecemos, que leva um contra o outro dentro de uma igreja, essa atitude nasce de Satanás e não de Jesus. Devemos orar para que não apenas nós não sejamos levados por isso, para que, segundo, para que o grupo onde essas dissensões estão se formando, que o Senhor abençoe para dirimir, para dissipar, para acabar, a fim de que o reino dele se estabeleça naquele lugar. Que a paz de Cristo permaneça. Essa é a unidade cristã pela qual devemos lutar. Não somos de Paulo, não somos de Apolo, não somos do Maxwell, não somos do pastor sei lá quem. Somos de Cristo. E quando algo entre nós surgir que perturbe essa paz, devemos olhar uns para os outros e dizer: irmãos, isso que estamos fazendo está dilapando, está solapando, está destruindo a nossa comunhão. É justa então essa briga? Os outros devem olhar e falar assim: realmente não é justo. Se está acabando com essa comunhão, não é justo. Não representa Cristo. Pode ser que a gente não saiba o que fazer. Então qual é a melhor coisa a se fazer? Vamos orar. Vamos orar e vamos pedir orientação a Deus, porque a gente não tem a resposta e estamos cada um lutando pela nossa própria resposta. Desse jeito a gente vai prejudicar o principal. E o principal é a comunhão do povo de Deus. Amém? Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, rogamos a fim de que esta preocupação que orienta as primeiras palavras de Paulo aos Coríntios seja também uma das nossas mais fundamentais preocupações. A comunhão do povo de Deus, que não pertence apenas a essa igreja local, mas aos nossos irmãos em Cristo que estão em todos os locais. Que seja preservada de nossos preconceitos, de nossas amarguras, de nossas histórias passadas. Que o Senhor palmilhe em nossos corações, que o Senhor assente em nossos corações caminhos retos de paz, de comunhão uns com os outros, para representarmos adequadamente ao Cristo, o Rei, o Príncipe da Paz. Que o Senhor, assim, ó Pai, nos estabeleça como igreja, que seja esta promotora do reino da paz neste mundo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.
Amém.